Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Deus que nos ama e a quem nós amamos também. Que Deus nos fortaleça neste dia em que nós estamos juntos na casa do Senhor para bendizer o seu nome e para exaltar a obra de Jesus Cristo na cruz em nosso favor. Quero convidar todos vocês para abrirem sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós estamos caminhando desde algum tempo neste livro, mais uma vez, e agora vamos nos atentar para o que diz o capítulo 47. Capítulo 47 de Gênesis. E eu queria, antes da leitura que fizermos, comentar com os amados irmãos que José é um homem muito crente, é um homem muito disciplinado, é um homem que aprendeu a conhecer a vontade de Deus, e ele é um antítipo de Jesus Cristo. No exercício do seu ministério, ele se portou como o Senhor Jesus Cristo mais tarde se comportaria. E José não poderia, depois daquele encontro emocionante com seu pai, registrado no capítulo 46, ele não poderia deixar a coisa no ar. E nós enxergamos no final do capítulo 46 que ele combina com a sua família o que é que deve ser feito, porque ele é um homem da corte, ele sabe como é que funciona a corte, ele sabe como é que funciona o faraó, ele tem uma vivência estreita com o faraó, e ele sabe que é necessário que os seus irmãos, a sua família, tenham um comportamento adequado, um comportamento que seja compatível com a dura missão de se instalar no Egito. Jacó está confortado pelo Senhor, porque em Betesda, ao oferecer o seu sacrifício ao Senhor, Deus confirmou: olha, sou eu que estou fazendo isto, sou eu que estou levando você para o Egito, sou eu que vou manter a sua família. E tudo isto tem a ver com uma profecia de muitos anos antes feitas, uma revelação muitos anos feita a Abraão, quando Deus disse para Abraão que a sua descendência seria estrangeira, seria peregrina na terra, numa terra que não a prometida, e ali viveria por 400 anos, e ao final das contas seria escravizada, mas seria libertada, seria trazida de volta para a terra prometida. Então Deus está atuando historicamente nas pessoas, e José é a pessoa-chave desse tempo. Vamos nos lembrar que no final das contas, Jacó vai dizer: olha, os seus 2 filhos, José, são meus agora. E Deus coloca Efraim e Manassés como as tribos de Israel, mas não coloca José, não tem nenhuma tribo com o nome José, não é? Então, para aquele momento, Deus levantou José, e nós temos que entender que Deus tem o nosso momento. Deus tem o nosso momento, há um momento da nossa existência em que nós somos esse canal pelo qual Deus abençoa as pessoas. Nesse tempo aqui era José. E nós vamos iniciar a leitura do capítulo 47, do 1º ao 7º versículo, 6º versículo, que diz assim: José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos, o seu gado e com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen.
E levou 5 dos seus irmãos, não os 11, mas levou 5 dos seus irmãos, não sei por que ele fez isso, e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você, a terra do Egito está à sua disposição, faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam no melhor da terra, da região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Se nós olharmos o último versículo do capítulo 46, nós vamos notar aqui uma observação feita: vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que isso quer dizer? Não é uma profissão apreciada, não é algo admirável entre os egípcios. Os egípcios, pelo contrário, desprezam os pastores de rebanho. E o que são os irmãos de José, senão pastores de rebanho? Eles não plantam, eles não colhem. A sua função é andar com os rebanhos pelos pastos, buscar grama verde para os seus animais, e assim, com o dinheiro obtido por meio dos seus rebanhos, eles compram o cereal. Quando nós olhamos para esta família de Jacó, nós vamos encontrar Simeão, Levi, gente problemática, Judá, Rúben. Nós vamos encontrar várias disfunções dentro dessa família. Entretanto, parece que quem se salva ali é só José, não é? Talvez Jacó, o pai. Entretanto, nós temos que nos lembrar, num primeiro momento, que esta família não é uma família qualquer. Apesar dos seus problemas pessoais e internos, é a família que tem a promessa de Deus de ser o povo do Senhor. E eu fico pensando no fato, meus irmãos, que assim como eles no passado, tendo uma vida difícil, complexa, todavia eles estavam guardados dentro de uma promessa. Dá para a gente fazer uma associação conosco hoje, que nós temos vidas problemáticas, dificuldades internas, familiares, nós temos situações complexas, nós vivemos num mundo de complexidades. Entretanto, cada crente aqui precisa ter a noção de que está guardado debaixo da promessa do Senhor. E a promessa do Senhor não é necessariamente de riqueza, não é necessariamente de prosperidade, mas é seguramente o propósito de tornar cada pessoa parecida com seu filho, por meio de provações, por meio de sofrimentos e por meio de prazeres, por meio de coisas deliciosas que podem nos acontecer. Nós temos que lembrar do fato de que quando José vai fazer a sua família comparecer perante o Faraó, ele está selecionando alguns irmãos, e a gente não sabe quais foram, não sabe se foram os que fizeram faculdade, os que não fizeram, não está analisando quem, mas eventualmente ele está colocando as pessoas que teriam competência para estar na frente do Faraó. Talvez outros não tivessem essa competência. Ele fez essa avaliação, e vocês podem ver então
que de vendido pelos irmãos, agora ele seleciona os irmãos. Mas esses irmãos são selecionados exatamente com o objetivo de um ministério. Um ministério junto ao faraó. Eles têm que saber como se relacionar com o faraó. E a Bíblia nos mostra então que eles precisam ser sinceros. Eles não podem ocultar que eles fazem a coisa abominada pelo país. Eles têm que ser sinceros, eles têm que ser honestos. José já tinha dito, se Faraó perguntar o que vocês fazem, vocês vão dizer exatamente o que vocês fazem. E essa é uma lição para nós, queridos irmãos, porque alguns comentaristas dizem assim, olha, a humildade e a sinceridade são parte integrante da vida do crente. O crente não esconde a sua fé. O crente não esconde, ainda que para as pessoas, ainda que para as gentes, ser cristão seja uma coisa ultrapassada, uma coisa absolutamente fora da realidade, o crente continua professando o que crê e o que é. E os seus atos devem dizer para a sociedade inteira como ele é. E quando eu falo como ele é, naturalmente eu tenho que pensar no fato de que ele professa o nome de Jesus no cotidiano da vida dele. Ele reage como a Bíblia manda, e ele não tem vergonha desse expediente. Fico pensando ainda, queridos irmãos, dentro desta perícope, que eventualmente pode transparecer aqui que José não queria mostrar a família toda. Porque se vocês pensarem, as listas falam de 66 pessoas, falam de 70 pessoas, falam de 75 pessoas, quer dizer, em cada momento da escritura, a gente tem uma quantidade diferente aqui de homens, incluindo Diná, só Diná, e talvez as esposas de Jacó, mas não falam das esposas dos filhos, não falam dos escravos. Então você pode imaginar um grupo um pouco maior do que 70 pessoas. Alguns chegam ao número de 200 pessoas descendo ao Egito para morar na terra de Gósen. E José tem que tratar com isso para não dar ideia a Faraó de que vem um pequeno exército tentar conquistar uma parte da terra, ou que eles vão se envolver em política, ou que eles vão ter qualquer envolvimento na posse da terra. Eles vêm como peregrinos, e José precisa ter o cuidado de dar a ideia certa diante de Faraó acerca do que eles vão fazer e de como eles vão viver lá. Eles afirmam diante de Faraó o seguinte: viemos para morar nesta terra, e o texto subentende que viemos temporariamente morar nesta terra, porque esta não é a nossa terra. É uma situação de escassez, é uma situação de fome extrema, de miséria, não chove, não tem como plantar, não tem como colher, não tem produtividade. Então nós temos que pensar no fato de que temporariamente nós estamos aqui. Então eu queria lembrar vocês nesta primeira perícope de que crentes estão guardados nas promessas de Deus, e Deus foi o responsável por levar a família toda para o Egito. Quero lembrar vocês que crentes não escondem a sua identidade. Os crentes revelam a sua identidade, apesar de muita gente achar que isto é desprezível. O fato de sermos crentes é desprezível.
nós não ocultamos nossa fé, não devemos ocultar, nós devemos trabalhar e devemos nos lembrar que somos peregrinos nesta terra. Tá certo? Vamos para o segundo bloco de texto que eu quero ler, que diz assim, a partir do verso 7. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Na verdade, foi um cumprimento, foi uma saudação que tem traços de uma bênção monoteísta. Faraó é um politeísta e Faraó, por instituição da cultura egípcia, é um deus. Mas nós vemos o Jacó chegando e abençoando Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó, quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu, são 130 anos de peregrinação, foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida dos meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e por aí vai. Vamos ficar nesse trechinho aqui, e vamos nos lembrar um pouquinho do que o crente faz. Se o crente não esconde a sua identidade, se o crente se sente peregrino nesta terra, se o crente sabe que os seus passos estão sendo orientados pelo Senhor Deus por conta das promessas de Deus, agora nós encontramos um crente moldado, batido. Acho que Jacó tem uma biografia assim de muito confronto, não é verdade? Muito confronto. Jacó é um cabeça dura, um enganador, que começa a sua vida assim, e que vai sendo batido e rebatido pelo Senhor, em diversas situações. Ele engana, é enganado, ele passa 20 e poucos anos da vida dele sofrendo por causa da morte do primogênito da sua mulher amada. Ele é um homem muito sofrido. Mas ele chega diante de Faraó, que não tem a idade dele. E Faraó aspira o quê? Faraó aspira a eternidade. A própria filosofia egípcia faz com que os seus reis fossem embalsamados de uma forma tão apropriada que eles perdurassem no tempo. Eles aspiravam à vida eterna e Jacó tinha mais idade do que ele. E isso chama a atenção do Faraó, o principal rei da terra naquele momento, diz, que idade o senhor tem? E ele diz, 130, mas eu vou viver menos do que meus pais. E foram anos difíceis, ponto final. Um comentarista que eu li diz assim, pois é, a gente quando envelhece, fica tentando lembrar os outros o que a gente fez, as glórias do nosso passado, a gente fica contando vantagem de como a gente foi, o que a gente fez, como aconteceu, a gente fica lembrando de todas essas coisas. Jacó não tinha tempo para isso e nem prazer de fazer isso. Jacó não se orgulhava da sua condição. Jacó não falou do seu passado. Jacó respondeu uma pergunta, mas o que deve ficar na nossa mente é o seguinte: não importa quem você seja, não importa quem você seja, se você é filho do Senhor dos Exércitos, se você é servo de Jesus Cristo, se você entende que Jesus Cristo morreu no seu lugar e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mediante a sua graça, por meio da fé, se você crê e confessa Jesus Cristo, não tem vergonha de dizer que Jesus Cristo é teu Senhor? Ah, querido irmão, querida irmã, ore até pelo homem maior desta terra. Abençoe o homem maior desta terra, porque ele é só maior aqui. Ele não é maior em outro lugar. Ele está investido de um poder terreno, mas eu fico pensando, talvez Jacó já estivesse bem curvado, né? Por conta do faraó,
e o faraó, na sua imponência, na sua vestimenta, com todos os seus trajes de luxo, e o mais simples, todavia, cheio da graça do Senhor, abençoa o mais poderoso. O crente deve se lembrar que é sacerdote do Deus Altíssimo na terra. O crente deve lembrar-se que ele é uma pessoa que tem uma palavra, que não é a sua palavra, é a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus para nortear essa palavra. O crente deve se lembrar que a sua palavra é uma palavra que pode abençoar ao ponto de uma pessoa encontrar a salvação em Cristo Jesus. É uma pessoa que pode ter a sua palavra temperada. E a gente às vezes tem dificuldade de fazer isso. A gente erra, a gente fracassa em muitos momentos. Mas o que a gente aprende aqui é que os crentes são instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. Os crentes são instrumentos, não importa a posição que elas ocupem. E o que chama a atenção neste tempo aqui é que a humildade de Jacó em não se gloriar diante do faraó, do seu passado, porque faraó representa o poder terreno, que é passageiro. Nós não temos que nos gloriar da nossa história, nós temos que nos gloriar de Cristo Jesus, nós temos que nos gloriar que fomos rebeldes e fomos alcançados pela graça. É isso que faz a diferença na vida de uma pessoa, é isso que faz a diferença, e os crentes são embaixadores de Deus, para trazer as lembranças da bondade de Deus, não é? Então, e eu fico pensando o seguinte, que um pouco mais adiante, depois que Jacó sai da presença de Faraó, nós temos uma lição interessante. Verso 11, então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o faraó havia ordenado, que é a mesma terra, a terra de Gósen. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. O cuidador da casa de Jacó foi José. É interessante, no decorrer deste capítulo, que a gente vai verificar que o Egito foi comprado, enquanto que os irmãos de José não foram comprados. Pelo contrário, José administrou a fome na vida deles. O que a gente aprende simbolicamente com isso? A gente aprende que mesmo na escassez, onde todo mundo está sofrendo a escassez, o nosso Senhor nos alimenta. O nosso Senhor cuida de nós. O que é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Depois de exaltarmos a Deus, depois de glorificarmos a Deus, depois de dependermos de Deus, depois de entregarmos nossa vida a Deus, meus irmãos, nós podemos suplicar ao Senhor que nos sustente, e Ele vai enviar um José. Ele vai enviar um José. Ele tira o José naquele momento da sua existência, prepara este homem, e ao final das contas, é ele a peça-chave para sustento da família. Deus está trabalhando, e Deus está conduzindo, no sentido de que cada um de nós seja sustentado no meio da aflição, no meio da dificuldade. Então, nós aprendemos nesta situação que, ainda que no meio da fome da terra, nós devemos nos concentrar em buscar o reino de Deus. E o que comer, o que beber, o que vestir, Deus vai nos dar. Já houve época, aqui no Brasil mesmo, em que até os crentes saíam e esgotavam as prateleiras de óleo de soja. Não sei se lembram disso, alguns devem se lembrar.
porque faltava óleo. E o povo ia, e quando via um supermercado com uns 3, 4, 5, 10, botava cada membro da família para pegar 1 litro. Até criança comprava óleo. Isso eu nunca vi. Mãe, eu quero doce. Você vai comprar óleo. Porque o medo de ficar sem o bendito óleo era tão grande que as pessoas faziam ginástica, perdiam a fé no Senhor para correr atrás do bem que estava na prateleira. E quando nós olhamos para José, o que nós encontramos ali? Um homem que está gerenciando o Egito inteiro, gerenciando Canaã, gerenciando a redondeza, gerenciando as comitivas que vêm de toda parte comprar comida e ao mesmo tempo olhando para a sua família e suprindo cada uma das suas necessidades. É assim que Jesus Cristo está fazendo hoje, meus irmãos, e nós devemos olhar para essa história e fazer uma aplicação muito simples, muito singela, aceitar alegoricamente a ideia de que Deus está nos sustentando. E o texto diz: não havia alimento em toda a terra, verso 13, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa dele. É isso que diz o texto? Não, não é isso que diz o texto. Ele recolheu à casa de Faraó. Ele não era gestor de si mesmo, ele não era político que se beneficiava com suas medidas governamentais. Ele era uma pessoa que entendia que havia uma submissão às autoridades. O apóstolo Paulo fala disso. Um crente está no mundo, um crente pode ser desprezado por causa da sua fé, mas um crente abençoa até a pessoa mais poderosa que há. Um crente vive na dependência do Senhor, contando com a ajuda do Senhor, trabalhando duro e sendo justo na sociedade, fazendo a sua parte para que o país seja abençoado. E era o que ele fazia. E, meus amados irmãos, nós vimos isso aqui. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor não nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? E José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam seu gado, eu não vou recusar comida, mas tragam o que vocês têm, tragam o seu gado, em troca do gado eu lhes darei comida. Então trouxeram seu gado a José, ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado, jumentos, e José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. José não apenas sustenta a sua família, José sustenta o Egito. Um crente faz isso. Um crente não cuida apenas da sua família, um crente cuida da necessidade das pessoas. Não importa quem sejam, não importa se creiam no Deus da Bíblia ou se não creiam no Deus da Bíblia. Um crente ajuda, um crente abençoa, um crente é eficaz. Se ele é posto num cargo de confiança, ele trabalha para as pessoas. Ele não trabalha para si mesmo. E então o texto nos diz um pouco mais. Verso 18: tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Dureza, não? Que dificuldade imensa, meus irmãos, nós estamos vendo aqui nos egípcios. E eles perguntam: por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós,
e a nossa terra em troca de mantimento. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então José comprou toda a terra do Egito para si mesmo, não, para Faraó, de novo, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. O povo egípcio, por causa da fome, foi disciplinado. Deus disciplinou o Egito. Deus disciplinou Canaã. Deus executou juízo e justiça sobre estas nações que não o temiam. Enquanto isso, nós estamos lembrando que Jacó e os seus filhos estão na terra de Gósen, e eles estão ali com o seu gado, e o seu gado está comendo grama, e eles estão sendo sustentados pela casa de José com mantimentos, mas o povo está se vendendo porque não tem de onde tirar recursos, e José sabiamente José está enriquecendo Faraó, sabiamente José está fortalecendo o poder de Faraó. Eu vou pular um pouquinho, indo para o verso 25, porque os egípcios, ao contrário de dizer, o senhor é um injusto, o senhor é um mercenário, o senhor é uma pessoa de más intenções, o senhor é uma pessoa que não devia estar aí, eles não disseram isso. No versículo 25, eles disseram a José, o Senhor salvou a nossa vida. O Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Ou seja, quando há uma pessoa justa no exercício do poder, o povo tem paz. É o que diz a Escritura. E meus amados irmãos, nós precisamos de pessoas assim. Em todo lugar, em todas as instituições, nós precisamos de pessoas que entendam que são servos de Deus, que estão vivendo para a glória de Deus, que estão trabalhando para a glória de Deus, que estão sendo realmente instrumentos na mão de Deus e fazendo diferença na história da terra, na história das pessoas. Não é? Jesus Cristo fez isto. Jesus Cristo mudou a história e nos chamou para sermos seus companheiros de viagem, seus peregrinos na terra. E eu chego no último momento aqui, no verso 27, quando diz assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Observem, nela adquiriram propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. A fome durou mais 5 anos, mas José conduziu a sua família de tal modo que Jacó ficou lá 17 anos até falecer. Mas antes de falecer, aproximando-se o tempo da morte de Jacó, ele chamou o filho José e fez o seu filho jurar que seria de bondade e fidelidade para com Jacó. Isso aqui, peço que você não me sepulte no Egito, eu não quero ficar aqui, ainda que aqui seja uma terra muito boa, ainda que aqui haja, sem dúvida alguma, abundância, ainda que aqui nós estejamos numa região da terra muito privilegiada, ainda que a gente tenha José para nos defender junto do faraó, ainda que nós tenhamos
muitos privilégios aqui, e a nossa família cresceu muito. Ele assistiu muito neto nascendo, muito bisneto nascendo nesses 17 anos, muita gente aumentando a família. Ele disse: meu lugar não é aqui, meu lugar não é aqui, eu quero voltar para a terra que Deus prometeu aos nossos antepassados. E o crente deve ter uma atitude assim: estou aqui, estou bem, emprego bom, tenho condição boa, a despeito de tudo quanto está acontecendo no nosso país, eu estou numa condição razoável, mas o meu lugar não é aqui, o meu lugar é junto com o Senhor, o meu lugar é junto com o Senhor. Um crente deve saber e ter domínio próprio, no sentido de não guardar esperanças para este lugar. Esse lugar não vai melhorar, gente, esse lugar só vai piorar, porque é esta a profecia da palavra de Deus. Mas aí que está, para que Jesus demonstre todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, o mundo vai se insurgir contra ele, só que ele vai ser vencedor. Eu acho interessante como a Bíblia descreve a vitória de Jesus sobre Satanás. É com o sopro da boca. É com o sopro da boca. Você já fez isso com uma formiga? Ela estava assim, querendo passear em cima do seu pão de manhã, e você fez assim, e você não sabe até hoje onde ela foi. É assim que o Senhor Jesus Cristo vai lutar contra toda a prepotência humana. Ele vai humilhar todos aqueles que o rejeitam com o sopro da sua boca. Vamos então fechar. Eu aprendi algumas lições nesse capítulo, reverendo. A primeira lição que eu aprendi foi o fato de que nós devemos ser sinceros, não esconder a nossa fé. Jesus Cristo é nosso Senhor, custe o que custar, não importa o que as pessoas pensam, nós somos criacionistas, nós entendemos que a providência de Deus sustenta a terra, nós entendemos todas estas coisas e confessamos estas coisas. Nós efetivamente abençoamos todo mundo. A nossa palavra deve ser uma palavra abençoadora para todo mundo. Terceiro lugar, nós devemos trabalhar para Deus, nós devemos fazer as coisas justas. E quarto lugar, lembrar que a nossa terra não é aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a aprender estas coisas, porque em Cristo Jesus nós temos tudo isto. Ele fez todas essas coisas, e José se tornou antítipo de Jesus.